O primeiro livro de Samuel, capítulo 3, começa narrando que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eli é aquele sacerdote que, quando Ana foi ao templo desesperada e cansada de ser humilhada, se prostrou em oração ao Senhor, clamando por um filho. Estando orando somente com os lábios, julgou Eli que ela estivesse bêbada, sendo Samuel a resposta dessa oração. Essa passagem diz respeito exatamente ao primeiro chamado de Samuel, filho prometido ao Senhor, que Ana teve e que foi deixado no templo com Eli para servir ao Senhor. Mas chama a atenção nesse texto a informação de que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e que as visões não eram frequentes. Como o Senhor Jesus ainda não fora enviado à terra, o Espírito Santo não fora derramado e não habitava entre os homens. Deus se manifestava diretamente com os seus profetas e sacerdotes ou por meio dos seus anjos, e lhes concedia antecipadamente a visão sobre as coisas que iria fazer. Amós capítulo 3, verso 7. E como pode ter ocorrido isso se Eli era sacerdote de Deus, o mediador entre Deus e o povo que estava sob seus cuidados e orientação espiritual? No capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, vemos que os filhos de Eli não conheciam o Senhor e que ele se desagradava do procedimento deles. Desprezavam as ofertas de sacrifício feitas pelo povo ao Senhor, tomando-as à força, ainda cruas, e antes que se queimasse a gordura, conforme prescrito na lei. Além disso, dormiam com as mulheres que estavam a serviço na entrada da tenda. A Bíblia diz que Eli era velho e sabia do mau procedimento dos filhos, mas não lhes corrigia, entendendo o Senhor que ele concedia mais honra aos seus filhos do que a ele, a Deus. Por isso, o Senhor retirou a promessa que havia sobre a casa de Eli de que serviria para sempre diante de Deus como sacerdote, lhe dizendo: eu honro aqueles que me honram e desprezo os que me desprezam. Verso 30. Isso explica por que a Bíblia diz que a palavra de Deus era rara naquele tempo e que as visões não eram frequentes, pois Eli, o sacerdote, fora se afastando e estava longe da presença de Deus. Seus olhos não viam mais o brilho e a luz do Senhor. Foi perdendo relacionamento com Deus e deixando outras coisas ocupar lugar de honra em seu coração. Em razão disso, Deus lhe disse que suscitaria para ele um sacerdote fiel, que procederia segundo o que tinha no coração e na mente, segundo o livro de Samuel 2:35. Naquele momento, o Senhor se referia a Samuel, mas essa palavra já apontava para o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote e rei eternamente. Hebreus 5, de 6 a 10. Que palavra, meus irmãos, que palavra! Nós desenvolvemos relacionamentos com quem convivemos e ficamos próximos daqueles com quem temos mais afinidade. É pela convivência que surgem os laços de amizade, assim como a intimidade, o respeito, a consideração, o bem-querer e a confiança, e onde aprendemos a honra e a ajuda mútuas. Isso não acontece com quem está longe ou nós encontramos só de vez em quando. Com o Senhor também é assim.
Ele vai se manifestar em poder, misericórdia, glória, graça, favor e presença àqueles que o conhecem mais intimamente e que o amam, que reconhecem e honram com suas vidas a sua palavra, a sua soberania e santidade, que estão sempre com ele, que lhe tomam conselho e que lhe são fiéis. O clamor desses filhos chegam logo ao trono da sua glória, e é a esses que ele vai falar aos ouvidos e conceder sonhos e visões. Aleluia! E eu agradeço ao Senhor por essa palavra do dia, pedindo misericórdia e sabedoria. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque pelo Espírito Santo nos ensina todas as coisas concernentes ao reino de Deus, e porque Ele é o único mediador entre nós e Deus. Primeira carta a Timóteo 2:5. Mas Ele nos comissionou a levar o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15, donde somos sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as suas virtudes. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele fortaleça a nossa fé, nos guarde em fidelidade e em santa comunhão com Ele. Não deixe nossos olhos escurecerem e que venhamos a perder a visão do esplendor da sua graça e da sua glória. Amém.